A partir de agora, a Rádio Dunasmar FM 87,9 passa a apresentar programa Mudar para Viver Melhor. Na apresentação, Sérgio Ramos. Um programa com informações sobre filosofia, cultura, leis universais, mentalidade, música, livros, enfim, conhecimentos que permitirão você a refletir sobre a vida e melhorar a qualidade das suas decisões. Programa Mudar para Viver Melhor. A partir de agora, no seu rádio. Muito bem, hoje são 3 de julho de 2020, uma sexta-feira muito ensolarada aqui na nossa cidade. E começa agora para toda a Tutóia e também para o Brasil e para o mundo, porque estamos pela internet, mais uma edição desse maravilhoso programa Mudar para Viver Melhor, comigo, Sérgio Ramos, coach de desenvolvimento pessoal. E quando tudo parecer sem saída, venha para cá que sempre encontrará uma palavra, um insight, uma mentalidade, uma frase como hoje, né? Hoje nós vamos falar de muitas frases bacanas. E certamente se você parar para refletir sobre elas, poderá alterar a perspectiva de como você vê algumas situações e certamente encontrará soluções ou ideias, né, que possam melhorar a sua vida para muito melhor. Porque o objetivo desse programa é trazer informações que possam melhorar sistematicamente a sua vida. E para isso, a informação é sempre o melhor insumo, é sempre a melhor base, o melhor fundamento. Então, nós trazemos todos os dias aqui informações seguras que você pode refletir e tentar adaptar aí a sua realidade, tá bom? Este programa tem o apoio cultural da empresa CEDIT, Centro Diagnóstico e Imagem de Tutóia. CEDIT, Centro de Diagnóstico e Imagem de Tutóia, localizado na rua Celso Fonseca, sem número centro. Venha e conheça o conforto e a qualidade dos nossos serviços. Especialidades em pediatria, ginecologia e obstetrícia, cardiologia completa, ortopedia, mastologista e nutricionista. A CEDIT dispõe de exames, mamografia, ultrassonografia, exames laboratoriais, mapa Holter, ecocardiograma, ergometria, biópsias, preventivos e tomografia. A tomografia é o exame ouro para o coronavírus. Não deixe sua saúde em segundo plano. Orçamento para consultas e exames via WhatsApp 98 98712 0861. Atendimento altamente especializado. CEDIT, Centro de Diagnóstico e Imagem de Tutóia, localizado na rua Celso Fonseca, sem número centro. Venha conhecer e fazer parte do nosso quadro de clientes satisfeitos. Bom, além dos serviços oferecidos pela CEDIT, inclui-se também o serviço de dermatologia, urologia e nutrição. Assim, a CEDIT praticamente engloba o maior número de serviços para cuidar da sua saúde. Ok? E se você perdeu o programa de ontem, né, ou chegou atrasado para este, você pode assistir a todos aqui no meu perfil no Facebook, Sérgio Ramos, ou na nossa página também no Facebook, Mudar para Viver Melhor, ou no meu canal no YouTube, né, Sérgio Ramos, Mudar para Viver Melhor. Vá lá, se inscreva e tenha acesso aí a muitas informações que pode realmente mudar a sua vida para melhor, se você decidir refletir sobre elas e implementar aí para a melhoria de sua vida. Hoje nós vamos falar de um assunto, hoje é sexta-feira, vamos terminar a semana com um assunto mais leve, né? Mas sempre lembrando que
a situação da pandemia continua muito delicada, né? E eu continuo dizendo o seguinte, né? Saia de casa só no último caso, em caso de necessidade, né? Porque quanto mais pessoas estiverem se aglomerando como está acontecendo agora, né? Repito que nós somos um país totalmente singular no combate ao coronavírus, porque tem aí um aumento, né? Um aumento que, apesar de em alguns lugares sugerir alguma queda, mas as pessoas estão indo para a rua, né? Isso, tomara que eu acho que esteja errado, porque ele diz o seguinte: se você fizer as mesmas coisas esperando os mesmos resultados, é apenas prática da loucura, da falta de bom senso, do nonsense, né? Então, aglomerações sugere transmissão sugere desenvolvimento da doença, e isso pode levar à morte, né? Então, enquanto isso estiver acontecendo, é difícil, né, você acreditar que está livre da Covid-19. Então, fique em casa, final de semana está chegando, porque somos nós que vamos ter que resolver isso, né? Somos nós que temos a responsabilidade de não fazer aglomeração. Muito bem, então hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante que também serve para a questão da pandemia, porque você tem que estar sempre se atualizando com relação ao que está acontecendo, com relação a isso ao nosso país e também no mundo, né? Que é a questão da educação. A educação de ninguém jamais pode ser considerada terminada. Essa é uma frase do incrível John M. Templeton, né? E desde quando nós nascemos e até quando mudamos de plano, a nossa vida é aprender, né? Ou você aprende de moto próprio, ou de caso pensado, de caso projetado, ou você vai aprendendo sem perceber. Mas se você aprende, você aprende. Você pode até não ligar para isso, mas há transformação no seu corpo, há transformação no mundo, e você sempre vai olhar alguma coisa diferente ali, se você tiver essa visão mais crítica, né? Então, outra frase para você refletir sobre que jamais podemos deixar de aprender é a seguinte: meus olhos já viram muitas coisas, mas não estão cansados. Meus ouvidos já escutaram muita coisa, mas estão ávidos por ouvir ainda mais, né? Essa frase é do Rabindranath Tagore, né? Os meus olhos e os meus ouvidos são assim. Eles não estão cansados de ver coisa nova, de aprender coisa nova. Outra frase bacana para você refletir: os anos podem enrugar a pele, mas dar adeus aos interesses enruga a alma, enruga o espírito. General Douglas MacArthur, né? Frank Tiger: o aprendizado é contínuo ou não significa nada, né? Por que você tem que aprender todos os dias? É porque todo dia você muda, todo dia o mundo muda. Todo dia a pessoa que você conhece muda um pouco. Então você não deve, pelo menos, né, viver numa situação nova com as estratégias anteriores, né? Então, sempre tem uma coisa, ó, no final do ano tudo bacana ali, o 2020 cheio de perspectivas,
cheio de planos que você fez no final do ano e de repente vem aí a Covid-19 e faz com que nossos planos todos tenham que ser revistos e criar novos planos, né? E principalmente na questão aqui do isolamento, né? Nós temos que aproveitar muito para aprender muitas coisas, principalmente sobre nós mesmos, né? Tem uma minissérie, né, de 10 minutos, cheia de capítulos pequenos, na Globoplay, chamado... esqueci o nome da série, mas já eu lembro. Né, que fala sobre o Diário de um Confinado, o nome da minissérie que você pode assistir na Globoplay, né? Tanta coisa ali mudou. É divertido, mas olha, tudo que é divertido, as comédias, as piadas, todas as brincadeiras, todas têm um fundo de verdade. É só uma forma de ver um fato, mas o fato existe, né? E apesar de ser, né, é muito engraçada a Diário de um Confinado. Então assista para você se divertir e também refletir, ver ali o que você não conseguiu enxergar ainda no tempo que você está aí privado das coisas que você fazia antes, né? Mas que pode ter descoberto novas coisas para fazer. E é isso que importa, isso que é aprender, né? Mais uma aqui, do Stephen Mitchell, mais uma frase para você refletir. A educação não é mais vista como uma preparação para a vida adulta, mas como um processo contínuo de crescimento e desenvolvimento que vai desde o nascimento até a morte. Então tem esse negócio de, porque tem muitas formas de você aprender. Tem o aprendizado da escola e tem o aprendizado da vida vivida, das experiências, né? Porque enquanto nós estivermos vivos, nós estamos vivendo a vida vivida. E você queira ou não, você tem uma experiência nova todos os dias. Né? Todo dia tem uma mudança. E se tem uma mudança, você, consciente ou inconscientemente, você também muda. Agora, o importante é que você perceba essas mudanças e viva essas mudanças e melhore essas mudanças, né? Mais uma aqui para a gente começar aqui. Maimônides, que é um filósofo ainda grego, o homem jamais deveria parar de aprender, mesmo em seu último dia de vida. Então é muito bacana esse negócio de aprender, né? Então você pode aprender com filmes, você pode aprender até com as novelas, você pode aprender, porque ali é ficção, né? E sempre tem um comportamento dos personagens. Os personagens servem para isso, para a gente saber que tipo de gente existe no mundo. De repente você se depara com algum personagem que se parece muito com você, ou você conhece alguém daquele jeito, ou dependendo, você não conhece ninguém, mas dependendo de como a pessoa é tratada, como a pessoa se desenvolve ali, você pode perceber uma dessas na rua e já saber mais ou menos o que fazer com elas. Então, ou então se ver, né? Se ver no próprio personagem e melhorar ali a sua performance, né? Então é muito bacana tudo isso. Então, quando você abre os olhos, quando você escuta direito, quando você pega, né, quando você sente o mundo pelo tato, ou pelos ouvidos, ou pela boca, ou pelos olhos, você está tendo aí uma experiência nova e pode aprender muito com ela. Né? Existe uma história infantil, né, que pode demonstrar isso, né, na qual um jovem vai em busca de uma pessoa mais estúpida que pode encontrar. Conforme caminhava por uma estrada,
Certa manhã, ouviu barulhos estranhos vindo de uma pequena casa nas proximidades. Né? Escutou 3 pancadas fortes, seguidas por um som de madeira quebrado e, finalmente, um gemido. Ele parou e escutou por mais alguns minutos. Estes mesmos sons se repetiram várias vezes. O garoto, sem conseguir conter sua curiosidade, caminhou até a varanda e espiou através das cortinas. Para sua surpresa, viu um homem velho correndo pela casa, usando apenas roupas íntimas. As pancadas eram seus passos. Dar um pulo e chocar-se contra uma cadeira onde suas calças estavam penduradas. Daí o velho caía no chão e ficava ali por um instante, gemendo de dor. Então se levantava novamente, colocava a cadeira no lugar, pendurava novamente as calças e tomava distância. Novamente as pancadas no chão e o pulo e o ai, né? O jovem foi até a porta e bateu. O velho abriu e o deixou entrar. Bom dia, meu amigo Flávio Merequeta. Diga-me, senhor, por que está fazendo isso? Disse o jovem. Aí o senhor respondeu, bem, é assim que eu coloco as minhas calças. Eu as penduro na cadeira e pulo dentro delas, respondeu o velho. E continuou, meu pai o fazia e antes dele meu avô também, e se funcionou para ele, também deve funcionar comigo. Esse não é um modelo lento e doloroso de se vestir, retrucou o jovem. A maioria dos homens coloca uma perna de cada vez na calça. É muito mais fácil e rápido, disse o jovem. Sente-se nessa cadeira que eu lhe mostrarei, né? Então, o velho, ele tinha um modo todo especial de vestir suas calças. Ele botava a calça numa cadeira e tentava pular dentro, porque seu pai fazia isso, seu avô fazia isso. E o jovem está dizendo que tem uma outra forma de fazer isso. Então, quando o jovem falou que ia demonstrar uma outra forma de vestir as calças, que é colocar uma perna de cada vez, o velho ficou surpreso e respondeu, que bom que tenha aparecido neste dia, acho que nunca é tarde para aprender coisas novas. Né? Então, o velho achou interessante, né? Ele podia ter feito outra coisa, como, não me interessa o seu jeito novo, o seu jeito de vestir as calças, esse é o meu jeito e pronto. Talvez ele, como ele tinha ali a ideia fixa que se seu pai fez, se seu avô fez, então ele tinha que fazer também, nunca pensou em outra forma, talvez porque, vamos aqui especular sobre o que leva uma pessoa a fazer isso a vida toda, né? A falta de informação, né? Já que ele estava ali numa cabana ali e tal. Mas será se nunca passou pela cabeça de pensar assim, será se há alguma forma nova de vestir as calças? De vestir uma calça, né? E a calça é apenas uma metáfora, pode ser qualquer coisa, né? Pode ser qualquer coisa. Tem uma outra história que pode também ilustrar isso,
É a história de um vigia de trilho, né? Vigia de trilho. O cara foi admitido para vigiar o trilho. Que trabalho era esse? Ele chegava de manhã no horário, sentava numa cadeira e ficava olhando para o trilho, naquele trecho lá. Pronto, passava o dia todo assim, passou uma semana, passou um mês, passou anos, passou muitos anos e se aposentou. E estava prestes, se aposentou, mas as empresas, quando uma pessoa se aposenta, quando está prestes a se aposentar, ela já contrata uma outra pessoa para que aquela pessoa que vai deixar a empresa passe ali o know-how, né, o que ela sabe, para o novo empregado tomar conhecimento e continuar o serviço ali sem alterar a rotina, né? Sem alterar a rotina de trabalho. E aí chegou o novo empregado e conversando com o senhor que passou a vida toda olhando os trilhos, o jovem fez a pergunta óbvia: qual é a finalidade desse seu trabalho? Por que você foi contratado para olhar os trilhos? Aí o senhor falou assim: não sei, apenas me contrataram, eu cheguei aqui dizendo que queria um emprego, disseram que tinha esse, eu aceitei e estou aqui até hoje. Não sei informar sobre isso. Eu só sei que eu faço meu trabalho sempre muito bem feito, nunca cheguei atrasado, nunca faltei ao trabalho. Então esse orgulho ali do cartão de ponto ou da folha de ponto sem nenhum atraso, sem nenhum dia, nunca fiquei doente. Mas ele não sabia responder por que ele fazia aquilo. E o novo empregado, a primeira coisa que ele fez foi perguntar qual é a finalidade daquele trabalho de ficar olhando para os trilhos o dia todo, né? Mais uma ilustração de postura, né? De postura. Você decide buscar conhecimento, né? É que porque realmente tem pessoas assim, pessoas que dizem: não, tá tudo bem, pronto, não quero saber de nada, né? Por mais que ele veja uma coisa nova, mas ele dá um jeito de esquecer aquilo para não ter que pensar, para não ter que mudar o estado de conforto, para não fazer nada. Mas, de qualquer forma, ele renova isso todos os dias. Por mais que pareça tudo igual, mas há um esforço de renovação. Um esforço consciente ou um esforço inconsciente. O certo é que, para você fazer de novo, você precisa ter motivação. Então, para você passar mais um dia sem se interessar em ler um livro, ou refletir sobre você mesmo, ou assistir a um filme, ou perceber uma mudança na rua, isso requer um esforço. Né? Então, talvez a história lhe pareça absurda, né? Mas a mensagem aqui contida é pertinente. Todo aquele que acredita ter aprendido tudo o que precisava, ou tudo que existe para ser aprendido, comete um erro gravíssimo, né? Que é a questão da pessoa que não estuda, mas ela tem certeza de tudo. Então, quanto menos o jornalista Reinaldo Azevedo, o âncora do programa Isto o É da Coisa, que passa todos os dias na Band News, e você pode acompanhá-lo ao vivo a partir de 18 horas pelo YouTube e também pelo Facebook, né? Ele diz assim que quanto menos você estuda, mais certezas você tem. Não é por acaso que, considerando até o Bolsonaro
disse que a educação não está boa, né? Finalmente ele disse alguma coisa interessante com relação a isso, porque já vai para o 4º ministro da educação. Mas ele reconheceu que a educação não está bem, né? Só para você ter uma ideia aí de como o negócio está ruim, né? Então, existem vários fatores, né? E um dos fatores que ajuda é exatamente a falta de interesse dos alunos, né? E até de professores, de se atualizarem, de buscar conhecimentos novos, de buscar novas formas de passar o conteúdo. Outro dia eu estava falando com um professor e ele dizia que os alunos não têm interesse, não perguntam nada, não sei o quê. Mas a obrigação de procurar a didática correta para fazer o conhecimento chegar até nos alunos é do professor. É o interlocutor, na comunicação existe o responsável pela comunicação, né? Então, se você estiver falando sozinho com você mesmo, né, ali, sozinho com você mesmo, e se as suas ideias não estiverem claras, se você não encontrar um jeito de explicar as coisas, como aqui o autor pegou essa história do senhor que vestia as calças desse modo tão interessante, a gente não entenderia ali o que ele quer dizer. Então, principalmente o professor, os pais que têm ali a obrigação, né, de ensinar os filhos e os professores aos alunos, e o chefe aos seus empregados, né, é responsabilidade de procurar a melhor forma, né, de passar o aprendizado. Então essa é uma obrigação, né? Eu venho aqui querendo passar alguma coisa de forma muito clara para você, e aí eu procuro os melhores textos, né? As melhores ilustrações, para que você possa realmente entender a mensagem que eu estou querendo passar. E você, claro, evidentemente que eu tenho aqui o objetivo de passar a mensagem que eu objetivo, mas a sua interpretação pode ser totalmente diferente e você achar uma utilidade para a informação totalmente diferente do que eu estou falando aqui. É para isso que é por isso que nós temos cérebro, que nós temos a capacidade de raciocinar, porque nós temos a capacidade de entender, de tirar conclusões de acordo com nossa visão das coisas. Então, outro dia eu falei aqui sobre por que a galinha atravessou a estrada, né? O motivo que a galinha atravessou a estrada, que é um texto muito, muito divertido, mas também muito profundo, porque o autor desconhecido fez o seguinte: ele pegou uma metáfora ali da galinha atravessando a estrada e se imaginou no lugar de filósofos, né? E cada um com a sua visão de mundo entendeu uma questão muito simples ali, que é a galinha atravessar a rua, de 10 pessoas sábias, né, consideradas sábias, como Sócrates, Platão, Aristóteles, Karl Marx, né, e muitos outros, Paul Sartre, e cada um com a sua visão de mundo entendeu a travessia da estrada pela galinha de uma forma diferente, né? Então, e para você fazer isso, você precisa estudar, desenvolver a sua forma de ver o mundo. Tem alguma forma errada, alguma visão errada na interpretação dessas pessoas com o simples fato da galinha atravessar a rua? Não tem. Não tem. Cada um viu do seu jeito.
E do jeito que a pessoa vê a informação, é do jeito que lhe apetece, que lhe será útil, né? Muito bem, nós vamos aqui para os nossos comerciais e voltamos já já, continuando com o nosso tema de hoje, que é: a educação de ninguém jamais pode ser considerada terminada, ok? Só um instante, não sai daí. Estamos apresentando o programa Mudar para Viver Melhor, com Sérgio Ramos. CEDIT, Centro de Diagnóstico e Imagem de Tutóia, localizado na rua Celso Fonseca, sem número centro. Venha e conheça o conforto e a qualidade dos nossos serviços. Especialidades em pediatria, ginecologia e obstetrícia, cardiologia completa, ortopedia, mastologista e nutricionista. A CEDIT dispõe de exames, mamografia, ultrassonografia, exames laboratoriais, mapa Holter, ecocardiograma, ergometria, biópsias, preventivos e tomografia. A tomografia é o exame ouro para o coronavírus. Não deixe sua saúde em segundo plano. Orçamento para consultas e exames via WhatsApp 98 98712 0861. Atendimento altamente especializado. CEDIT, Centro de Diagnóstico e Imagem de Tutóia, localizado na rua Celso Fonseca, sem número centro. Venha conhecer e fazer parte do nosso quadro de clientes satisfeitos. Estamos de volta com o programa Mudar para Viver Melhor. Mudar para Viver Melhor. A apresentação: Sérgio Ramos. Muito bem, estamos de volta com o programa Mudar para Viver Melhor. E só completando aqui a informação da CEDIT, Centro de Diagnóstico e Imagem de Tutóia, além de todos aqueles serviços anunciados ali no spot, também acrescenta-se aquele rol de serviços, o serviço de dermatologia, de urologia e nutrição. Então você vê que a CEDIT é realmente um centro de diagnóstico muito amplo, né, que oferece muitos serviços. Muito bem, estamos aqui falando sobre a necessidade de você continuar estudando, porque você aprende as coisas, queira ou você não queira. O que nós estamos aqui querendo chamar sua atenção aqui para você potencializar isso, né? Albert Einstein, um dos maiores gênios da nossa época, disse certa vez: um dia sem aprender nada é um dia completamente perdido. Há tanto para aprendermos e tão pouco tempo para isso. Então, vou repetir aqui a frase do Einstein, né? Um dia sem aprender nada é um dia completamente perdido. Há tanto para aprendermos e tão pouco tempo para isso. É também atribuída ao Einstein uma frase que quase todo dia eu falo ela aqui, que é o cúmulo, que já colocaram assim como o cúmulo da loucura, ou como um dos mais característicos sintomas de loucura é fazer a mesma coisa esperando um resultado diferente, né? Então essa frase também ela tem alguma coisa totalmente relacionada com essa outra aqui, porque se você está fazendo a mesma coisa e esperando um resultado diferente, você não está aprendendo absolutamente nada, né? Você está vendo a mudança, não está percebendo que as coisas mudaram e continua com a mesma solução para os problemas que não são mais iguais, esperando dar um resultado. É a mesma coisa. Se você aí você fala assim: eu quero conquistar aquela garota, eu quero encontrar aquele emprego, eu quero montar uma empresa, eu quero viajar, eu quero ler livros
em inglês, livros em francês, livros em espanhol. Bom, se você não fez nada disso ainda, é porque do jeito que você é, você jamais conseguirá. Ontem eu falei sobre isso. Falamos do Kobe Bryant, né? Que ele para ser para nós estarmos falando dele agora, ainda hoje, né? Ele se, assim como estamos falando do Albert Einstein, essas pessoas estudaram a vida toda e se transformaram naquilo que gostariam de ser, mas eles se transformaram tanto que influenciou tanta gente que, apesar de o Einstein já é do século do século 1800, que droga. O Albert Einstein, que é do século 1800, né? Então, mais de 150 anos. E nós estamos falando dele ainda, porque ele estudou tanto e transformou o mundo, né? Transformou o mundo. Ele percebeu que as coisas mudavam na natureza a todo instante, né? E ele teve ali a percepção. Por quê? Porque ele estava procurando. Então, essa brincadeira assim, de quem procura acha, é uma frase tão simples ali, que é tão... chama até de clichê, mas é um clichê bom, né? Cara, é pura verdade. Quem procura acha. Você pode até não achar a coisa que você procurou no início, o objetivo original. Mas quando você começa a procurar, você começa a enxergar muitas coisas. Você acha muitas coisas. Aquele outro ditado popular: atirei no macaco e caiu um pombo. O cara errou, mirou no que viu e acertou no que não viu. Isso tudo é aprendizagem. Mas essa aprendizagem é quando você coloca na cabeça que quer procurar. Quando você procura, né, você acaba achando outras coisas que pode até ser melhor do que aquela original, aquele objetivo original. Tem outro exemplo muito instigante, que é o próprio Thomas Edison, né? o inventor da lâmpada elétrica. Fala aí os livros que ele fez pelo menos 10 mil, se não me engano, experiências para chegar na lâmpada, né? E ele dizia: olha, encontrei até agora 9.999 formas de não fazer a lâmpada. É isso mesmo, 10 mil experiências para chegar na lâmpada, né? Mas olha o que aconteceu aqui. Olha o que aconteceu com Thomas Edison. Nessa procura pela lâmpada, né? Nessa procura pela lâmpada, ele registrou nada mais, nada menos de que 2.332 patentes. Porque ele nunca desistiu, né? Nunca parou de estudar. Ele tinha um objetivo, então, se essa experiência não deu certo, ele tinha que ler outra coisa. Ele era autodidata, então ele aprendeu a falar alemão, inglês, francês, para poder ler tudo todos os artigos, todas as informações que tivessem relacionadas à energia elétrica, à transformação da energia em luz, né? Então, se hoje nós temos aí essa musiquinha que nós estamos ouvindo aqui, né, que pelo Media Play do Windows,
né? Mas tudo começou com o fonógrafo, né? Que é uma das principais invenções do Thomas Edison, que fez com que a música pudesse ser reproduzida. Olha só a revolução que esse cara fez. Mas ele fez isso ali na tentativa, ali no meio daquele negócio todo, né? A primeira câmara fotográfica também é atribuída a Thomas Edison. Então, ele queria encontrar uma lâmpada, iluminar, usar a energia elétrica para iluminar, porque os raios são luminosos, né? Tudo começou com o raio. Então, se a energia transforma em luz, então ele podia fazer isso também aqui artificialmente, né? Mas você vê aí que você está atento às coisas que estão acontecendo no mundo. É isso que faz você aprender, estar atento às coisas. O que eu vou ver hoje de novo? Se você prestar atenção, você acha. Um exercício que você pode fazer agora. Aonde você estiver, procure aí no seu ambiente quantas coisas vermelhas estão no seu ambiente. Agora, só para você dar uma olhada, e geralmente isso é surpreendente porque as pessoas moram na casa, mas elas nunca perceberam o tanto de coisas vermelhas ou qualquer outra coisa que você queira, né? Tantas coisas vermelhas ou qualquer outra que você não tenha percebido, de repente você começa a ver vermelho ou qualquer outra coisa espocando ali pelos cantos da casa, porque você nunca prestou atenção. Ou um exercício simples também é moedas, né? Moedas. As moedas somem dentro de casa, porque existe alguma coisa com as moedas que simplesmente ninguém cuida das moedas. E moeda é dinheiro, você faz um esforço danado ali, né? Ou não, você tem muito presente, de qualquer forma você tem ali uma rotina que faz com que você tenha dinheiro, receba dinheiro. E as moedas, né? Não, dinheiro para mim é só de R$5 para cima, né? As notas de R$2. E como é que você descobre para onde que existe moeda dentro da sua casa? É você começar a se interessar pelas moedas na sua casa. Aí você arranja um cofre, pode ser uma lata cortada ali na boca, ou então com a tampa mesmo, você começa a colocar moeda e daqui a pouco você vai ver que o quanto de moeda você perdeu. O quanto de moeda você perdeu. Porque simplesmente não ligava para as moedas. Então, o gatilho para você aprender é você se interessar. Se você acordar e se perguntar assim, o que eu vou aprender de novo hoje, você automaticamente começa a prestar atenção nas coisas. Aí você vai descobrir, pô, isso aqui é novo, isso aqui eu já vi, isso aqui eu não vi. E o que eu posso aprender com isso? Se você colocar essa simples pergunta na sua mente, durante o dia, ficar ali se repetindo para você não perder ali o pique, você vai ver que seu dia é totalmente diferente. Apenas um foco, você focou. Porque você vai ver coisas novas. Você vai ver coisas novas em você mesmo, ou coisas diferentes, né? Porque uma perspectiva nova com relação à vida ali, ao minuto, ao segundo vivido, é a questão do ineditismo. Tudo que está acontecendo agora nunca aconteceu. Eu estou aqui, nós estamos aqui nesse segundo, nós estamos aqui ouvindo essa música de background aqui, eu estou falando essas coisas, eu nunca fiz isso. Eu já posso ter falado as mesmas coisas, mas nesse momento é novo, porque
É um momento inédito. A nossa vida, a cada segundo, é inédito porque, na pior das hipóteses, as suas células envelheceram. Então, se você perceber, todo dia, se você perceber, você está diferente, você tem uma sensação nova. Aqui, ó, você bebe água todos os dias. Mas se você perceber, você tem uma outra relação com a água toda vez que você bebe, se você perceber. Porque o dia é outro. O momento é outro, ó. A vida está sendo vivida agora. Nós estamos construindo passado nesse exato momento. O futuro foi antes de começar o programa. Eu sabia que ontem eu ia fazer o programa hoje. Então eu acordei hoje eu acordei tarde, né? Ontem eu fui dormir tarde também, vendo o filme. Finalmente minha internet está ótima aqui, agora eu já posso ver mais filmes. Mas acordei 6 horas, mas eu sabia que 7 horas ia iniciar o programa. Naquele momento era tudo inédito, apesar de ter um futuro previsto. Mas a partir de 7 horas também continuou sendo tudo inédito. Então esse programa que você está assistindo ao vivo, talvez, pronto, essa é a questão da música ao vivo, né? Questão do show. Por que você vai ver um show? Porque aquele show é único. Não tem nada a ver com o disco. É diferente. Ali é o momento Você já ouviu a música 300 mil vezes lá no seu computador, no seu celular, mas a música tocada ao vivo, ela nunca é igual. Se você ouvir de novo o cara cantando, não é igual, é inédita. E sempre a pessoa se supera naquele momento ali. Então as pessoas vão ouvir as coisas ao vivo para ver algo histórico, para ver algo sensacional. Por isso que tem os shows históricos, né? O mais famoso é o Festival de Woodstock, lá nos Estados Unidos, lá nos anos 60, onde apareceu o Jimi Hendrix, apareceu a Janis Joplin, né? Eu não sei se Bob Dylan apareceu nessa época também, mas ficou para a história aquele negócio ali, né? Porque foi inédito, aquelas pessoas fizeram coisas que nunca tinham feito na vida, né? E tem outro exemplo com relação a isso, né? Que é um show que a Elis Regina fez com o Jair Rodrigues, que até foi gravado no LP, e parece que o Jair Rodrigues falou para a Elis Regina dizendo assim: por que nós não fazemos outro show daquele? E ela dizia: não adianta, nós não vamos conseguir fazer outro show daquele. Porque aquele momento não se repetirá. Não se repetirá. Então, para a gente não correr o risco de fazer uma coisa ruim, que espelhasse naquele negócio que foi tão bom, vamos deixar assim, aquilo já passou, aquilo é único, vamos só curtir aquele negócio lá. Mas tentar repetir exatamente como foi, não vamos conseguir. É por isso que os recordistas não repetem seu recorde toda vez. Porque aconteceu naquela vez. Eu tinha esse negócio, eu andava, eu corria, vamos supor, 10 minutos, e eu achava, bom, se eu já corri 10 minutos hoje, então eu posso correr 10 minutos amanhã tranquilamente, porque isso eu já fiz, então eu posso fazer de novo. Só que no dia seguinte era outro dia. Poderia até correr mais do que os 10 minutos, mas também podia não correr, né? Acontecia de doer a perna, ou me sentir mais cansado, porque aquele Sérgio que correu 10 minutos ontem não é o mesmo Sérgio de hoje que quer correr 10 minutos. Isso tudo é aprendizagem. Isso tudo é aprender todos os dias, toda hora, a cada minuto. Um aprendizado inédito, né? Então, é muito bacana isso tudo.
E voltando aqui ao Einstein, né, que falou: um dia sem aprender nada é um dia completamente perdido, porque há tanto para aprendermos e tão pouco tempo para isso. Né? Eu tinha uma angústia muito grande, né? De cara, será que eu fiz uma lista de uns 300 livros para ler até o fim da vida? Só que a cada vez que eu li, aparecia mais livros para ler, né? E a lista foi crescendo e até parei de fazer lista. Porque quando você lê um livro, você tem referência de outro livro, de outro livro, de outro livro, de outro livro. Que é até um problema, viu? Se você pode só estudar, tudo bem, mas se você tem que trabalhar e estudar, é bom que você deu um basta ali Por exemplo, você está fazendo... Eu sempre tive... das minhas não virtudes, né? Se empolgar muito pela pesquisa e ficar procrastinando a realização. No meu TCC de Direito em 2017 foi assim. Então, a coisa que eu mais gosto é pesquisar. Mas depois de transformar aquele negócio ali, não, está faltando isso, está faltando isso, está faltando isso, porque nunca acaba, né? Nunca acaba. E me chamou a atenção para isso foi um treinamento que eu fiz e o cara dizia: olha, pare de estudar e comece a fazer. Você tem que dizer: olha, isso aqui tá bom. Você tem que delimitar a questão, porque você não vai conseguir fazer as coisas, principalmente artigo, né? Você não vai abranger tudo, então você tem que delimitar. Porque sempre vai ter alguma coisa nova sobre o que você quer fazer. Nessa época, eu tinha a mania de perfeição, de fazer tudo ali quando tivesse tudo ok, né? Então, esse negócio é recente, nos últimos 10 anos eu estou aí lutando para eu me deixar fazer as coisas, né? E me dar a chance de fazer a coisa errada, né? Porque mesmo procurando a perfeição, você faz coisa errada, mas evidentemente que você tem que ter a responsabilidade de fazer a coisa certa. Inclusive, esse outro ditado de que errar é humano, eu acho que acertar é mais humano ainda. Né? Porque quando você erra, você pode prejudicar alguém, né? Pode prejudicar alguém. Os seus acertos beneficiam alguém. Os seus erros, certamente, pode atingir alguém. Então, evidentemente que a frase quer dizer que você é falível, né? Você é humano, você é falível. As máquinas, elas são assim. As máquinas de aço, né? Elas precisam de manutenção, elas quebram. Porque imagine os seres humanos ali que são tão frágeis, né? Tão frágeis. O que na verdade nós temos de forte é a nossa mente, né? A nossa mente é que é forte. No geral, tirando ali as doenças, né? Essa é que mantém ali o resto do corpo, né? Então, quando a gente perde a mente, né? A capacidade de pensar, de se lembrar das coisas, como o Alzheimer, o próprio... as doenças psicológicas ali, elas praticamente acabam, né, com o resto. Então, a única coisa assim que a gente pode manter viva é a mente. O cérebro, que é o músculo, ele é muito mais resistente, até porque o exercício que nós precisamos fazer com o cérebro não é só pensar. É só pensar, estudar, pensar, procurar coisas novas para fazer.
fazer toda hora. Minha querida amiga Gorete, bom dia para você, muito obrigado por estar aqui, né? Então, o que faz a gente se manter jovem é a própria juventude dos pensamentos, né? É você estar adequado, com os pensamentos adequados, com as crenças adequadas, que geram os pensamentos adequados para você viver no presente adequado. Então, esse exercício de você perceber as coisas novas e achar uma solução para elas, é isso que eu chamo de mudar para viver melhor. Você tá ligado, está estudando o tempo todo ali você está com sede, então isso é bom? Não, isso é ruim. Então, como é que você vai resolver o problema da sede? Você vai lá e toma água. Um gesto simples. Mas quando você valoriza esses gestos simples, você ganha muito, né? Você ganha muito. Então as coisas estão aí estão aí na sua frente. É só abrir, não é abrir os olhos, né? Não é abrir aqui as pálpebras, né? É abrir, é olhar pela janela. Aqui eu tenho uma janela. A janela está aberta, mas eu nunca posso olhar para ela se eu não quiser. Então apesar da janela estar aberta, se eu não tiver o objetivo de olhar pela janela e ver o que tem lá fora, eu não vou enxergar. Então não é o olho que enxerga, o que enxerga é a mente, o que enxerga é a sua motivação para enxergar as coisas. Porque elas estão aí. E as coisas mais importantes que nós temos que ver é as coisas que acontecem com a gente mesmo. Hoje eu estou tomando mais água do que os outros dias, né? Eu não sei explicar por que isso, mas deu vontade de sentir necessidade de tomar mais água. Até porque eu estou também dando exemplo aqui. Mas esse gesto simples aí, a questão da respiração, a meditação, né? A questão da meditação, sempre voltada para a respiração, é porque a respiração é o ato reiterado mais significativo que você tem. Porque você pode até passar uns dias sem tomar água, você pode até passar alguns dias sem comer, mas você não passa. Mas tem gente que passa 3 minutos, 5 minutos, né? 15 minutos sem respirar. Eu não consigo passar 30 segundos. Então, o meu limite, se eu passar 30 segundos sem dar uma respirada, eu já era. Então, a meditação tem aquele negócio ali, inspire, preste atenção à sua respiração. Por que é importante prestar atenção à respiração quando você está meditando? Porque é o ato de viver, né? É o mecanismo mais importante, seria a gasolina do carro. Seria a energia elétrica do seu celular, a energia elétrica do meu computador. Sem essa energia, eles não funcionam. Então, prestar atenção na qualidade da sua respiração pode mudar a sua vida inteira. E todo dia tem coisas para você aprender com relação à respiração, né? Então, acabou o programa. É impressionante como esses assuntos são muito bons de se falar, né? Então, fica a dica, nunca pare de estudar, tá aí mais um final de semana. Eu tenho 3 filmes para falar para vocês. Um filme é Força Maior, né? Força Maior. Outro filme é O Profissional, filme sensacional. Outro filme, A Vida dos Outros, né? A Vida dos Outros. E também assisti Em Nome de Deus, que é a história do médium João de Deus, né? É incrível, lá na Globoplay. Vai lá. Assiste lá que tem muita coisa para aprender ali. Em todos esses filmes aí, tá bom? Então essas são as dicas de filmes e
Lembrando que você pode ir lá no nosso canal no YouTube, Sérgio Ramos Mudar para Viver Melhor, e assistir este e a outros programas, também lá no Facebook, no meu perfil, e também na página Mudar para Viver Melhor. Assista, comente e compartilhe, tá bom? Desejo para você um ótimo final de semana, e na segunda-feira estaremos de volta aí com um outro assunto. E fique em casa, as coisas não estão bem não. Fique em casa, continua com distanciamento social, use a máscara ou mantenha um distanciamento muito grande, né? Porque não está, vou repetir, o Brasil continua subindo, apesar de ter alguns lugares, mas na média continua subindo. E com aglomeração não tem como combater a transmissão, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês. Até segunda-feira, com a graça de Deus. Você ouviu o programa Mudar para Viver Melhor com Sérgio Ramos pela Dunasmar 87,7